Tudo começou em 1863, quando na Inglaterra, James Clerk Maxwell demonstrou teoricamente a provável existência de ondas eletromagnéticas. Em 1893, o padre brasileiro Roberto Landel de Moura faz a primeira transmissão da palavra falada, sem fios, através de ondas eletromagnéticas. Em 1923, Edgar Roquette Pinto e Henry Moraes fundaram a primeira estação de rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. É isso aí, sejam bem-vindos ao Penúltimas Rádio. Olá, sejam bem-vindos a mais um Penúltimas. Se você quiser falar qualquer coisa com a gente, é só mandar um e-mail para tv.eg@hotmail.com. É isso aí, hoje dia 25 de setembro, dia mais do que especial, dia do rádio. Em homenagem a isso, temos aqui o grande radialista e jornalista Evaldo José, da CBN, Sistema Globo de Rádio. Bem-vindo, Evaldo. Obrigado, boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui e para falar sobre o rádio, que é a minha grande paixão. Bom, então para começar, você poderia contar para a gente um pouco sobre a sua trajetória, o que você fez antes de começar na rádio CBN? Pô, minha história é meio maluca, assim, porque eu nunca tive pretensão de ser um narrador esportivo, né? Embora minha infância esteja muito ligada ao rádio, aconteceu meio por acaso. Eu fui fazer um curso de locução e fui levado para um estágio onde a gente até fazia assim nas madrugadas, a cobertura de bailes, carnaval, umas paradas assim. E depois fui levado para fazer uma coisa que hoje a internet matou, não existe mais no rádio, que é o rádio escuta. Eu ouvia outras rádios para apurar informações e passava para o meu plantonista. E um belo dia faltou um cara que ia narrar um jogo numa parada que hoje se chama geladão. Você fica no estúdio isolado pela televisão narrando o jogo. E não tinha ninguém em condições de fazer aquilo. Daí o cara falou, ô Palatinsky, vai lá e faz, que é meu sobrenome. Ele vai lá e narra o jogo. Eu falei, cara, nenhuma chance. Eu nunca tinha falado assim no microfone. Aí fui lá e comecei, era um Atlético Mineiro e Corinthians, os dois times estavam com o uniforme trocado, assim, foi uma tragédia. Eu narrei 5 minutos, não consegui mais falar mais nada, não sabia o que dizer, imitava todo mundo e ficou seca a minha garganta e foi um desespero. O cara falou, não, vai que você está indo bem, cara. E assim, foi muito ruim. E depois desse dia eu tive uma punição do meu chefe da equipe, que ele falou assim, ó, você nunca mais chega perto do microfone, cara, porque você é muito ruim. E eu fiquei 6 meses cumprindo essa punição, fazendo a produção, apurando, correndo atrás e tal. E aí eu comecei a ouvir com mais atenção os locutores, como é que eles faziam e tal, a descrição do lance. Comecei a ouvir, prestar atenção e pedi uma chance pro chefe. Ele deu uma outra oportunidade e aí eu comecei e não parei mais. E aí foi assim que eu comecei. Aí comecei numa rádio chamada Rádio AM O Dia, em 96, depois Tamoio, em 98, depois Tropical FM, onde trabalhei com o Doacê Camargo, um grande nome do rádio esportivo. Depois Rádio Brasil e de lá para o Sistema Globo de Rádio. Isso aí. E como você vê a questão da profissão da rádio hoje em dia, com o apelo da imagem tão forte na mídia, como é que é o futuro do radialismo? O rádio morreu, cara. O rádio morreu quando surgiu a televisão. Foi esse o grito que todo mundo disse, assim, decantou em prosa e verso. E assim, acho que o fato dele ser, ele é tão extraordinário porque ele sobrevive à televisão, ao jornal que já existia e hoje à internet. O rádio está ganhando um impulso com a internet assim violento. As medições de audiência que nós temos, o retorno de audiência pela internet hoje é uma coisa que em pouco tempo vai suplantar a audiência em aparelho. A medição do Ibope, ela para a gente só chega ao final do mês, mas o retorno da audiência na internet é instantâneo. Então o que eu tenho de retorno pela internet hoje, como relatório, quando termina um jogo, é uma coisa absurda. Então assim, eu acho que o rádio está se adaptando aos novos tempos, a linguagem, a forma de você se comunicar. Uma coisa que eu acho assim, que está revolucionando as transmissões esportivas, na minha concepção, é você trazer o ouvinte para dentro da transmissão, brincar com o camarada, dialogar com ele, deixar ele botar pergunta no meio do jogo, interagir o tempo todo. Não tem como ignorar o cara que está te ouvindo. Hoje o cara escolhe onde ele quer ouvir, quem ele quer ouvir, como ele vai ouvir, de que forma ele quer participar, interagir, opinar, transformar a sua transmissão. Então, o rádio sobrevive na medida em que ele se adapta e presta serviço. Nenhum veículo tem essa instantaneidade que o rádio tem, nem mesmo a internet ainda, né? E quando a internet se tornar tão acessível quanto o rádio, certamente ela vai ter também o rádio presente, o cara vai ter que ouvi-lo. Então ele é um veículo imortal nesse aspecto. Na sua opinião, o que é preciso para ser um bom radialista? Então, assim, eu acho que você tem que estar antenado, conectado ao seu tempo, assim, tem que ter uma leitura, uma cultura
básica, sempre muito bem informada. O padrão de transmissão que a gente tinha na CBN exigia muito isso. Você estava no meio de um jogo lá no Maracanã qualquer, um Botafogo e alguém, e entrava um boletim de Brasília informando a nova taxa do Copom. Pô, Copom no meio do jogo? Porque você fala para um público diferenciado, para um público que consome futebol, mas é também um público que tem um perfil diferente daquele ouvinte que não pertence a essa camada assim mais, digamos, pensante da sociedade hoje. Então, quem está ancorando algum programa esportivo tem que ter um conhecimento mínimo de cultura geral para poder dialogar com essas diferentes editorias. Se eu só sei falar de esporte e eu tenho que chamar alguém para dar uma informação de economia, ou de jornalismo, ou de trânsito, ou de um acidente, ou uma crise no Oriente Médio, ou uma confusão em Honduras, qualquer coisa, você tem que estar minimamente bem informado para poder dialogar com outras editorias. Assim, acho que houve um tempo em que no rádio, as pessoas que trabalhavam no rádio eram especialistas somente no futebol e nos clubes. Esse profissional, eu acho que ele assim, no mercado hoje já está perdendo muito espaço. Há o medo de que o bom radialista precisa de uma boa voz, uma voz potente. Não, acabou. Quer dizer, quem construiu esse mito foi o próprio rádio, na década de 50 e 60, um pouco menos, com a Rádio Nacional. Eles até tentaram colocar assim, todos aqueles que eram muito bons para fazer narração de notícias ou de teatro, radioteatro, que tinha muito na Rádio Nacional, eles colocavam para fazer também narração esportiva. Todas as experiências nesse sentido foram um caos, porque não necessariamente quem é muito bom dando uma notícia vai ser muito bom relatando alguma coisa. Então, o desafio de quem trabalha na narração esportiva é relatar com precisão, com fidelidade alguma coisa para o ouvinte em casa, de modo ao ouvinte criar uma imagem perfeita do que está acontecendo. Então, quando você não tinha televisão, os caras exageravam, qualquer chute para o gol era perigosíssimo, ou tirou lasco do travessão, mentira, 2 metros, 5 metros. Se você começa a mentir muito numa narração hoje, o cara percebe. Ele está vendo, normalmente o cara tem imagem, ou assim, 5 minutos depois na internet, ou em tempo real no pay-per-view. Então, quanto mais fiel você é na sua descrição do que está acontecendo, mais você conquista o ouvinte pela sua credibilidade. Isso aí não tem preço. Se o cara assim, identificar, o Rômulo é um cara que inventa muito no jogo, o Rômulo não ganha mais aquele ouvinte, já perdeu. Há uma preocupação com a dicção, para você falar com clareza cada palavra, de modo ao cara entender. E assim, num tom coloquial, não é, sabe, um discurso inflamado, com termos assim, de eloquência, nada disso. É uma coisa coloquial, o cara está me ouvindo. Né? Normalmente trabalhando, dirigindo, fazendo outra coisa e ouvindo rádio. Você falou que começou no curso de locução, né? Chegou onde está hoje. Antes do curso de locução, você tinha alguma outra meta, assim, que você também é professor de filosofia, certo? Isso, minha formação na área de humanas, toda ela, e eu trabalho como professor de filosofia. Acho que uma coisa acabou ajudando a outra, não é assim, em todos os aspectos, para você ver que filosofia e futebol tem tudo a ver, não é? Tem toda uma viagem sugerida aí, muito legal. Mas assim, acabou ajudando. Eu não tinha o sonho de ser narrador esportivo. A meta de trabalhar com comunicação, como sonho de criança, talvez existisse bem escondido lá dentro, em algum lugar. Para você, o radialismo no Brasil tem o esporte como principal nicho? Tem, e o rádio também tem uma dívida com o esporte, principalmente com o futebol. Poxa, se você olhar a história do rádio, né, a construção dos grandes mitos da era do rádio passa pelo futebol. Os clubes devem ao rádio essa massificação. Todo mundo fala hoje, né, que o futebol é o produto da grande paixão nacional e não sei o quê, mas quem constrói isso aqui é o rádio. Claro que ele ganha um impulso político durante a era Vargas, mas o rádio contribuiu sobremaneira para a difusão da cultura, da popularização do futebol, do uso político de alguns governos, com certeza. Isso também, assim, no Rio de Janeiro, uma metrópole como o Rio de Janeiro, com todo esse problema de trânsito, né? O rádio acaba se tornando, principalmente lá de notícias também de manhã, acompanhando todo mundo ao trabalho, né? A pessoa não tem tempo de ficar em casa assistindo jornal, assistindo telejornal, acaba sendo o rádio o maior companheiro, né, nessa hora. E é uma pena hoje, por exemplo, que você não tem uma aferição da audiência móvel. O Ibope, quando me dá um relatório da audiência do mês, ele não fala os caras que estavam no Maracanã, na geral, ouvindo rádio, no Walkman, os taxistas que ouvem as estradas, o motorista de caminhão, ou o cara num carro de passeio ouvindo. É uma pena para a gente não ter esse retorno imediato, porque você poderia avaliar muito mais o seu trabalho. Né? Você imagina você no Maracanã tendo uma noção de quanta gente ali está te acompanhando, na hora que você está dando um aviso importante. Tinha um locutor que fazia assim antigamente, cara. Ele ia narrar um jogo no Caio Martins, por exemplo, e falava assim, galera, porque o Caio Martins é Bertão,
E da cabine do Caio Martins você vê os prédios todos ali em Niterói, que estão próximos. A sacada dos prédios virava a tribuna de honra para a galera ver o jogo do Botafogo. Ele falava assim, galera, quem estiver me ouvindo agora, pisca a luz do apartamento. E você, pô, o cenário, todo mundo piscando assim. A audiência era massacrante naquele momento que ele estava falando ali. Então, você tem um veículo que você pode direcionar o torcedor